Rejeitada em encontro e desprezada por não ser virgem, mas surpreendida por um bilionário. Clara saiu do bar com o coração em 1000 pedaços. Ela não conseguiu entender o que havia de errado com ela. Você não é virgem? O olhar do rapaz foi de desapontamento, seguido por uma careta de nojo. Aquela pergunta esmagou suas esperanças e se instalou em sua mente como uma pedra pesada. O que todo mundo pensava sobre a pureza era ridículo, mas a vergonha a consumia. A vida na metrópole que ela tanto admirava parecia agora uma prisão. Com passos largos, Clara se dirigiu ao seu ateliê em São Paulo, um espaço que fora um refúgio, mas que agora ironicamente a sufocava. Dentro do ateliê, o cheiro de tinta fresca misturado com a acrílica velha criava uma atmosfera densa. As paredes estavam cobertas, com suas obras, figuras distorcidas capturando sua dor, cores vibrantes que gritavam sua luta interna. Cada pincelada era um grito de liberdade, mas também um eco de solidão. Ela olhou para a tela maior, uma imagem de uma mulher nua com um olhar de desespero. Sou eu, pensou, sentindo um aperto no peito. As pessoas viam apenas a arte, ninguém enxergava a Clara que estava por trás dela. A porta rangia, quando um homem entrou, quebrando o silêncio que parecia opressivo. Lucas era um bilionário com uma presença quase palpável. Ele tinha fama e fortuna, mas por trás daquele lindo sorriso escondia um abismo de conflitos. O que ele estava fazendo ali? Clara sentiu seu coração acelerar. Não sabia se era medo ou algo mais. Com olhos que pareciam atravessar sua alma, Lucas a observou. Não erguera uma única sobrancelha em reprovação. Ao contrário, havia algo em seu olhar que sugeria compreensão. Sou só um admirador da arte, disse, quebrando o silêncio. Clara não respondeu imediatamente. O que um homem como ele poderia entender sobre ela? Ele girou a cabeça para admirar a tela do desespero. Essa é poderosa, adicionou, enquanto seus olhos exploravam cada detalhe, como se tentasse decifrar um enigma. Conforme conversavam, uma conexão inexplicável começou a surgir. Entre risadas e histórias compartilhadas, Lucas revelou que sua vida não era tão perfeita quanto parecia. As expectativas familiares pesavam sobre ele como um manto negro, sempre pronto para sufocar qualquer traço de autenticidade. Clara escutava, sua empatia queimando como uma chama. Ambos eram prisioneiros de suas próprias realidades. Porém, o ar no ateliê tornou-se pesado com segredos não ditos. Então, a revelação caiu sobre eles como a noite. Lucas mencionou um erro do passado que o assombrava. Algo que poderia mudar tudo entre eles. O silêncio se instalou. Olhos se encontraram. Clara sentiu o mundo ao seu redor desabar. A pressão que havia sentido antes multiplicou-se. As palavras estagnaram na garganta de Clara. Ela tinha que decidir. Seria capaz de abrir seu coração, apesar da dor e da vergonha? E Lucas, ele poderia romper as correntes de sua vida. Ou o legado pesado de sua família o manteria aprisionado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia seu coração pulsar. O silêncio se tornava ensurdecedor. O olhar de Lucas penetrava sua alma, mas eles estavam paralisados. O peso do que estava por vir pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Foi então que o celular de Lucas vibrou, quebrando a tensão. Ele olhou para a tela e a expressão mudou instantaneamente, como se um véu de dor o tivesse atingido. Seu lábio inferior tremeu e Clara sentiu um frio na barriga. Desculpe, preciso atender isso, ele disse, a voz estrangulada. Clara sentiu, confusa. Ele se afastou um pouco, mas ainda encarava o olhar perdido.
Oi, começou a conversa, mas logo sua expressão se tornava cada vez mais sombria. Como assim? Não pode ser. Uma onda de pânico atravessou seu rosto. Ele começou a falar em um tom baixo, mas Clara conseguiu captar palavras soltas. Hospital, acidente, pai. O ímpeto da conversa fez seu coração disparar. O pai de Lucas estava em perigo? Ele sempre falava da pressão que sentia por conta da família. O desejo de fugir daquela vida. Mas agora, o que ele faria? Lucas terminou a ligação e sua face estava pálida como papel. Ele se virou para Clara, o peso nos ombros visível. Eu preciso ir. Meu pai sofreu um acidente e não sei se está bem. Clara, sem palavras, o olhava com empatia, mesmo diante de sua. Por própria dor, entendia o que ele estava passando. Tudo o que estava construindo, essa conexão que mal começara, poderia desmoronar. Espera, eu posso ir com você, disse tentando ajudar, mesmo sabendo que isso poderia ser insensato. Mas a necessidade dela de estar próxima a ele crescia a cada segundo. A expressão de Lucas, no entanto, era um misto de gratidão e resistência. Você não precisa, isso não é a sua batalha. O que você sentiu aqui é real. Ela insistiu, querendo que ele soubesse que não estava sozinha. Eu ainda estou aqui. Mas como se o destino tivesse outros planos, uma série de estrondos ecoou de fora do ateliê. Clara olhou rápida, intrigada. A porta se abriu com força e um grupo de homens entrou. Suas expressões eram sombrias e ameaçadoras. O clima imediatamente mudou. Lucas, em um movimento rápido, colocou-se à frente de Clara. O que vocês estão fazendo aqui? Ele rosnou, a voz grave e cheia de tensão. Viemos buscar você, Lucas. Um dos homens disse, a voz baixa e fria. A situação da sua família mudou. Muito. O pânico tomou conta do olhar de Lucas, e Clara sentiu seu estômago se revirar. O que significava aquilo? Que ligação eles tinham com a família dele? Eu não vou com vocês, ele gritou, histeria tomando conta de sua voz. Enquanto tentava proteger Clara, os homens apenas trocaram olhares cúmplices, como se esperassem essa resistência. Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas um acidente de carro. O que mais estava escondido por trás do passado de Lucas? Que segredos podiam ser tão devastadores que ele havia guardado? Ela sentiu que a atmosfera se tornava pesada, incapaz de respirar. Clara, vá, Lucas gritou, sem tirar os olhos dos homens, tentando manter a calma. Por favor, vá, isso não é sua luta. Clara hesitou, mas o olhar desesperado dele fez seu coração se despedaçar novamente. O que ela faria agora? Seria ela capaz de deixar tudo para trás ou estaria disposta a confrontar o turbilhão que acabara de entrar em suas vidas? E quem eram esses homens? O que ameaçava Lucas? E agora, o que era real nessa teia de mentiras? A porta do ateliê estourou de novo, e tudo o que Clara sabia estava prestes a desmoronar. Clara ficou paralisada, o coração na garganta. Lucas estava pronto para lutar, mas aquelas potências que se aproximavam, como sombras ameaçadoras, eram desconhecidas. Ela apertou os punhos. A adrenalina a envolvia como um cobertor quente. Não, você não vai a lugar nenhum, gritou, sentindo que suas palavras não faziam diferença. Lucas já estava cercado. Os homens avançaram. As feições deles eram insensíveis, como se a vida não significasse nada. Clara notou um deles puxar algo do bolso. Um papel? Não, era uma foto. Ele ergueu a imagem e a mandíbula de Lucas se tensionou. Olha isso, Lucas, disse o homem com um tom gélido. Sua mãe, ela precisa de você agora. O tempo está passando. A sala parecia girar. Clara se aproximou de Lucas. Ele estava em choque. Meu pai, ele está no hospital. Não pode ser, murmurou, a voz quebrada, como se cada palavra fosse uma facada. O homem que segurava a foto sorriu de forma sombria, como se tivesse atingido o alvo. Seu pai sempre foi o plano A, Lucas. Se ele não sobreviver, o que vai acontecer com você? Sabe que não vai ficar aqui para sempre. Havia algo mais por trás da voz dele, algo que Clara não entendia, um eco de um segredo guardado há muito tempo. Mas não era só isso. Clara levou a mão à boca,
prendendo um grito. A mulher na foto era ela. Sua mente girava. Como você tem isso? Os homens se entreolharam e um deles, o mais alto, fez um sinal. Você deve se lembrar, Clara. Ele fez uma pausa para olhar seu rosto, desnudando interesses sombrios. Nós sabemos tudo sobre você. Uma onda de suor escorreu pelas suas costas. O que estavam ignorando? O que era essa conexão? Clara se virou para Lucas, mas ele parecia perdido em um labirinto de emoções. Então, tudo desabou. Você sabe tudo sobre mim? Lucas perguntou, sua voz embargada. Clara apenas balançou a cabeça. Não, isso não era verdade. Sim, sabemos sobre você, sua arte, sua dor, sua história. O homem disse, tempo como um veneno em suas palavras. E que bela história é essa? A artista que busca a liberdade, mas que nunca teve. Que tal deixar os segredos à tona, Lucas? Os homens avançaram e Clara, em um momento de desespero, saltou à frente de Lucas. Saiam daqui, isto não é entre vocês, gritou, tentando ser a força que ele precisava, mas percebia que a tensão estava em sua própria carne. O olhar de Lucas era uma mistura de amor e dor. Clara, por favor, você não entende. Esses homens, eles estão certos. Ela não sabia como isso era possível. A conexão que sentia era real, mas agora se tornava uma armadilha. Lucas não tinha que ser parte disso. Eu nunca vou deixar você, declarou, com a determinação fluindo em suas veias. Mas seus olhos estavam cheios de dúvidas. Nesse instante, alguém atrás do grupo de homens empurrou um deles para o lado. Era uma mulher. Clara não podia acreditar. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar em casa. A mulher olhou para Lucas, mas suas palavras soavam como uma bomba. Sou eu, Lucas. Eu sou a sua mãe. Silêncio. A verdade caiu como um peso no estúdio. Clara ficou paralisada. A mulher que estava lá era a mãe dele? Mas como? Tudo parecia uma grande peça de teatro. E a cena estava prestes a se transformar num pesadelo. Lucas olhou entre Clara e a mulher, o pânico se instalando no seu olhar. Não pode ser o que você fez. Por que não me contou? O atentado emocional era palpável, como se o chão abaixo deles estivesse se quebrando. Clara queria gritar, mas as palavras se apagaram em sua boca. A verdade interligava tudo, e agora tudo o que sabia estava em jogo. Você não entende. Eles vão machucar você se ficar. A mulher segurou o rosto de Lucas, e o barulho da confusão se intensificou na cabeça de Clara. O que vem a seguir? Ela poderia enfrentar o que ia acontecer a seguir, ou tudo o que ela amava se tornaria um eco distante. As sombras dos homens avançavam, e a realidade começava a se despedaçar. Clara sabia que a luta estava apenas começando, mas aquela reviravolta, tudo o que havia descoberto, poderia ser o fim de tudo o que ela acreditava. Clara ficou, paralisada, o coração na garganta. Lucas estava diante dela, totalmente atordoado. Os homens à sua frente pareciam vultos implacáveis, enquanto as palavras da mulher ecoavam como um trovão em sua mente. Mãe? A pergunta saiu da boca de Lucas, quase um sussurro, carregada de incredulidade. A mulher que se apresentava como sua mãe parecia hesitar, lutando para encontrar as palavras certas. Eu voltei, Lucas. Eu precisar ver você. A tensão no ar aumentava, e a presença da mulher parecia intensificar a confusão em torno deles. Clara olhou de um para o outro, o nó na garganta se apertando, seu coração se contorcendo não apenas pela revelação, mas pela dor palpável que emanava deles. Os homens manteram suas expressões impassíveis, mas a atmosfera mudava. A mulher avança com determinação, como se estivesse disposta a enfrentar as sombras que se erguiam ao seu redor. Eu não estou aqui para machucar você. Eu só precisava que você soubesse a verdade. Sua voz era um reflexo de sofrimento, mas havia algo mais profundo, algo quase predatório na maneira como um dos homens a observava. Que verdade? O que mais você esconde? Lucas se virou para a mãe. Cada palavra um golpe. Clara sentia seu coração acelerar.
sabendo que tudo que estava se desenrolando ia além da compreensão deles. O espaço parecia enfraquecer à medida que os sentimentos se tornavam profundos. Os homens pareciam mais ameaçadores, como se estivessem esperando algo, um sinal, uma palavra. Foi por sua proteção, Lucas. Tudo que fiz foi para manter você e seu pai a salvo. As palavras dela dançavam no ar, mas Clara sentia que havia algo mais obscuro por trás da afirmação. O olhar de Lucas passava de confusão para raiva, e ela podia ver que ele estava prestes a desmoronar. Salvo de quê? De quem? Ele disparou, frustrado. Clara, em meio ao pânico, sentiu um frio na espinha. As perguntas flutuavam em sua mente como folhas secas em um furacão. Neste instante, um dos homens se moveu, alcançando a maçaneta da porta. Não podemos ficar aqui. O tempo está acabando. Então, em um movimento inesperado, Lucas deu um passo à frente, como se estivesse pronto para confrontar tudo o que o cercava. Se você voltar, eu vou com você. Ele estava decidido, mas Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo abaixo deles. O que estava acontecendo? Você não sabe o que está dizendo, a mãe dele exclamou, a voz trêmula, o pânico evidente em seu olhar. Se você me seguir, pode nunca mais voltar, eles vão atrás de você. Os outros homens agora pareciam cada vez mais impacientes, como se os segundos estivessem correndo contra eles. Por que você não me contou antes? O que está acontecendo entre nós? O desespero de Lucas era palpável. Clara, mais uma vez, sentiu seu coração se despedaçar. A conexão que havia surgido entre eles estava prestes a ser colocada à prova. Ela não sabia como intervir, como gritar na tempestade. De repente, o homem mais alto se inclinou, as palavras gélidas escapando de seus lábios. Porque Lucas não sabe a verdadeira razão para tudo isso. Ele não sabe o que você realmente é, Clara. O silêncio tomou conta do espaço, e o mundo ao redor delas pareceu estagnar. Uma reviravolta que desafiava a própria lógica. O olhar de Lucas se fixou em Clara, cheio de perguntas, de confusão. O que ele queria dizer com aquilo? O que as palavras, o que você realmente é, significavam? Neste instante, a sala estava blindada com dúvidas, segredos e um horror profundo. Clara sentiu o ar pesar. O que ele sabia que ela não sabia? Não, isso não é possível, gritou, mas no fundo, uma inquietação a cercava. O homem continuou, um sorriso torto desenhando seu rosto. Você vai ter que escolher, ficar e descobrir quem realmente é, ou ir com ele e perder tudo. A fragilidade do momento se tornava opressiva. Clara olhou para Lucas, os dois em um abismo de incertezas. Ela não sabia o que era real, nem o que era um jogo de sombras. Tudo estava prestes a desmoronar. E neste cenário de caos, um eco de horrores estava prestes a se revelar. Um segredo que poderia destruir tudo. O tremor em suas mãos a revelou. O que está acontecendo? Perguntou a voz falhando. Lucas olhou para ela, seus olhos refletindo não apenas dor, mas uma espalha impossível que tinham pela frente. E a verdade escura e angustiante, estava prestes a emergir, ameaçando devorar tudo que eles simplesmente tentavam construir. O que mais estava escondido nas sombras? Clara estava lá, paralisada, tentando absorver o impacto daquela revelação. Lucas, diante dela, parecia lutar contra um turbilhão de emoções que se refletiam em seu olhar. A presença da mãe dele tornava tudo mais confuso, perigoso. Os outros homens aguardavam impacientes, como sombras ameaçadoras. O clima no ateliê esquentou, a tensão quase elétrica entre os cinco. Você não pode fazer isso, Lucas. A mãe dele implorou, mas suas palavras pressentiam uma verdade sombria que ninguém queria encarar. Clara estava em um fio da navalha. O que mais ela descobriria sobre Lucas? E o que estava acontecendo ao redor deles? Cada segundo que passava parecia ser uma eternidade. Estou tentando entender, mãe. O que vocês estão escondendo de mim?
Quem são esses homens? Lucas vociferou, suas mãos fechadas em punhos, controlando a raiva. Clara avançou um passo, sentindo a necessidade de protegê-lo, mas o olhar de Lucas a paralisou. O desespero dele era palpável. Todos nós estamos em perigo, Lucas. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse a mulher, quase gritando. O homem de olhar frio deu um passo à frente, e o ar pareceu pesar mais. Precisamos sair, agora. Seus olhos se fixaram em Clara, e uma sensação de pavor tomou conta dela. Não, eles vão nos machucar, gritou Clara. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma batida ensurdecedora explodiu na porta. Todos se viraram, o coração acelerado. A entrada se despedaçou sob o impacto de um corpo que se lançou na sala. Uma figura atarracada com um rosto conhecido. Era Tiago, um amigo de Clara, ofegante e alarmado. Clara, você precisa ir, eles estão vindo. Sua expressão era um misto de determinação e pânico. A sala ficou em silêncio, como se o tempo parasse por um segundo. Lucas e sua mãe trocaram olhares sombrios. Tiago, o que aconteceu? Perguntou Clara, a ansiedade transbordando. O amigo fechou a porta atrás de si, ofegante. Aconteceu uma coisa horrível. Você não vai acreditar. Lucas interrompeu, impaciente. Não, há coisas mais urgentes. Mas não havia tempo. Tiago virou-se, e Clara viu o medo estampado em seus olhos. Eu encontrei o seu pai, Clara. Ele não está bem. As palavras caíram como um soco no estômago dela. O pai! Uma nova onda de emoções tomou conta dela. Medo, dor, confusão. O que você quer dizer? Ele está preso com esses homens. Eles o levaram. Tiago se virou para Lucas e sua mãe. E a conexão, tudo o que você imaginou, é mais complicado. Eles estão atrás de vocês também. Os homens se aproximaram e o ar ficou gelado. Clara tentou entender, mas tudo soava como um mosaico quebrado. A mãe de Lucas se vira rapidamente para ele, medo estampado no rosto. Eles não podem descobrir a verdade sobre você. Lucas estava paralisado. Sobre mim? O que você está dizendo? E mais uma vez, as emoções tomavam conta. E ele parecia à beira de um colapso emocional. Clara queria tocar seu braço, confortá-lo, mas havia tanto a se resolver, tanto a entender. E em um movimento brusco, Tiago alcançou a bolsa que carregava e puxou de lá um objeto. Isso é para você, Clara. A verdade que você e Lucas precisam saber. Ele levantou um pequeno pendrive, o brilho metálico quase ofuscante na penumbra do ateliê. Um pendrive? O que isso tem a ver com tudo? Perguntou Clara, confusa. Mas Tiago balançou a cabeça com insistência. Tem muito mais nele do que você imagina. Uma gravação, Clara. Você precisa ouvir. Tiago, isso não é hora, começou Lucas. Mas Clara estava hipnotizada pela promessa de respostas. Antes que pudesse pensar melhor, ela pegou o pendrive e, no impulso, decidiu que precisavam colocar as cartas na mesa. Com um gesto rápido, conectou-o a um laptop e sempre usava para suas artes. A tela iluminou o ambiente com uma luz azulada. Clara sentiu todos os olhares se fixarem na tela, antecipação pairando no ar como uma neblina. No entanto, antes que pudesse iniciar a reprodução, a porta do ateliê se abriu de repente, revelando uma figura familiar, mas inesperada. Era o ex-namorado de Clara, Rafael, que ela acreditava estar vivendo uma nova vida em outra cidade. Mas agora ele estava ali, com um olhar congelado e um sorriso perturbador. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, a voz baixa, mas com um tom de autoridade que fez todos se virarem. No fundo, algo não estava certo. Clara sentia um nó na garganta, e a sensação de que cada ligação estava se entrelaçando em um emaranhado de segredos, mentiras e perigos crescia. Naquele momento, tudo poderia mudar. Os relacionamentos que ela achava entender, a verdade sobre Lucas e sua mãe, até o choque que era ver Rafael ali. Tudo isso parecia um jogo em que ninguém sabia quais cartas estavam na mesa.
Havia tanto mais por descobrir. E o que viria a seguir? Ela respirou fundo, preparada, sabendo que o futuro agora estava carregado de consequências inimagináveis. Clara ficou paralisada, as palavras de Rafael ecoando em sua mente. O que você está fazendo aqui? Ela mal conseguia processar a situação. O ex-namorado dela estava de volta. Não era apenas uma lembrança distante, mas um corpo real ali, no ateliê. Rafael avançou um passo, o olhar firme. Eu não posso falar muito, mas você precisa saber que tudo tem uma razão. Cada um de nós está conectado, mais do que imagina. A tensão aumentou e a atmosfera esquentou, como se um campo elétrico tivesse se formado entre eles. Lucas respirou fundo, seu rosto se contorcendo de confusão. Conexões? Que conexão você está falando, Rafael? Ele parecia estar à beira de um colapso. Clara sentiu um nó na garganta. A última coisa que precisavam era de mais complicações. É complicado, mas eles não estão aqui apenas por acaso. Isso é maior do que nós. Rafael continuou, olhando para os homens ao seu redor. Clara percebeu que as sombras estavam mais ameaçadoras. Eu comecei a juntar as peças e não conseguiria ficar calado. Os homens deles estavam em silêncio, como se estivessem esperando uma oportunidade. Juntar o quê? Clara foi tomada pela necessidade de entender, mas Rafael já estava se movendo. Sua voz quase um sussurro. Você e Lucas estão mais conectados do que nunca. E o seu pai, ele não está apenas doente. Ele está no meio de tudo isso. O olhar de Clara se intensificou. Como assim? Ela queria gritar, exigir respostas, mas a sensação de pânico calava sua voz. E no fundo, algo não estava certo. Ela sentia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas um temor profundo a invadia. A verdade que você descobrirá vai mudar tudo, as vidas de vocês, a forma como veem o mundo, o que vocês são. Tiago, que estava ao lado, olhou alarmado. Rafael, agora não é a hora, temos que sair. Mas era tarde demais. O homem que estava à frente, aquele de olhar gélido, e seus homens se moveram em direção a eles, como predadores esfomeados. A mãe de Lucas gritou. Não! Ela se lançou para a frente, mas Clara se moveu rapidamente para impedir que a mãe de Lucas se colocasse em perigo. A situação ficou ainda mais tensa. Ela sentia os olhos dos homens sobre elas, insensíveis e prontos. Vocês acham que podem escapar? O homem riu, e o som era uma lâmina afiada cortando o ar. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A verdade vem com um preço interessante. Seu olhar se fixou em Clara. Vocês estão seguros disso? Rafael disparou. A verdade? Vocês não têm ideia do que os espera. Não é apenas sobre eles, é muito mais profundo. Ele olhou para Clara com um pingo de esperança. Você precisa ouvir. A gravação é a chave. Ventos uivantes pareciam ecoar no ateliê enquanto a tensão se desenrolava. O peso da situação esmagou Clara. As batidas de seu coração ressoavam em seus ouvidos. Como sabem disso? Clara balbuciou, seu corpo tremendo. Eles não conseguiram responder. Foi quando uma explosão repentina fez a porta se abrir de forma violenta, e um grupo de pessoas entrou. Clara reconheceu uma delas. Era sua mãe. Clara! Ela gritou, a voz desesperada, e com ela vinha uma onda de revelações. Você está aqui? Clara mal conseguiu se mover, mas o olhar da mãe estava na direção de Lucas. Nós não temos tempo. Eles estão atrás de você, Lucas. E então a reviravolta aconteceu. Lucas, você não sabe, mas você não é quem pensa que é. E nem Clara. A mãe de Lucas continuou, suas palavras como facadas. No coração. Vocês dois estão conectados por algo. Algo que vai detonar tudo. Todo o ar parecia sair da sala. O quê? Lucas parecia nu. Clara não sabia se era isso que precisava ouvir. Havia muito em jogo. Dúvidas profundas começaram a surgir.
mas sua mãe tinha um brilho de urgência no olhar. A gravação, ela revela quem vocês realmente são. A tensão no ateliê cresceu como uma tempestade prestes a eclodir. Do que você está falando? O que você quer dizer com isso? Lucas gritou, sua voz ressoando na sala enquanto Clara olhava para todos, em busca de respostas que pareciam tão distantes. Todos vocês pertencem a algo muito maior. Uma conexão que foi escondida, ameaçada. Não tínhamos certeza de que você saberia. Mas o que viemos fazer agora é o que vai levá-los a... Sua mãe hesitou, um olhar de medo cruzando seu rosto, e nesse instante, tudo ao redor pareceu parar. O silêncio tomou conta, e Clara se viu em meio a um emaranhado de segredos, promessas não cumpridas e uma verdade que poderia mudar tudo para sempre. Todos pareciam esperar uma decisão, uma revelação que ressoaria pela eternidade, mas quem ousaria dar o passo final? Clara estava lá, paralisada, tentando absorver o impacto daquela revelação. Lucas, diante dela, parecia lutar contra um turbilhão de emoções que se refletiam em seu olhar. A presença da mãe dele tornava tudo mais confuso, perigoso. Os outros homens aguardavam, impacientes, como sombras ameaçadoras. O clima no ateliê esquentou, a tensão quase elétrica entre os cinco. Você não pode fazer isso, Lucas. A mãe dele implorou, mas suas palavras pressentiam uma verdade sombria que ninguém queria encarar. Clara estava em um fio da navalha. O que mais ela descobriria sobre Lucas? E o que estava acontecendo ao redor deles? Cada segundo que passava parecia ser uma eternidade. Estou tentando entender, mãe. O que vocês estão escondendo de mim? Quem são esses homens? Lucas vociferou, suas mãos fechadas em punhos, controlando a raiva. Clara avançou um passo, sentindo a necessidade de protegê-lo, mas o olhar de Lucas a paralisou. O desespero dele era palpável. Todos nós estamos em perigo, Lucas. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse a mulher, quase gritando. O homem de olhar frio deu um passo à frente, e o ar ficou gelado. Precisamos sair, agora. Seus olhos se fixaram em Clara, e uma sensação de pavor tomou conta dela. Não, eles vão nos machucar, gritou Clara. Mas, antes que alguém pudesse reagir, uma batida ensurdecedora explodiu na porta. Todos se viraram, o coração acelerado. A entrada se despedaçou sob o impacto de um corpo que se lançou na sala, uma figura atarracada, com um rosto conhecido. Era Tiago, um amigo de Clara, ofegante e alarmado. Clara, você precisa ir. Eles estão vindo. Sua expressão era um misto de determinação e pânico. A sala ficou em silêncio, como se o tempo parasse por um segundo. Lucas e sua mãe trocaram olhares sombrios. Tiago, o que aconteceu? Perguntou Clara, a ansiedade transbordando. O amigo fechou a porta atrás de si, ofegante. Aconteceu uma coisa horrível. Você não vai acreditar. Lucas interrompeu, impaciente. Não, há coisas mais urgentes. Mas não havia tempo. Tiago virou-se e Clara viu o medo estampado em seus olhos. Eu encontrei o seu pai, Clara. Ele não está bem. As palavras caíram como um soco no estômago dela. O pai. Uma nova onda de emoções tomou conta dela. Medo, dor, confusão. O que você quer dizer? Ele está preso com esses homens. Eles o levaram. Tiago se virou para Lucas e sua mãe. E a conexão? Tudo o que você imaginou é mais complicado. Eles estão atrás de vocês também. Os homens se aproximaram, e o ar ficou gelado. Clara tentou entender, mas tudo soava como um mosaico quebrado. A mãe de Lucas se vira rapidamente para ele, medo estampado no rosto. Eles não podem descobrir a verdade sobre você. Lucas estava paralisado. Sobre mim? O que você está dizendo? E mais uma vez as emoções tomavam conta, e ele parecia à beira de um colapso emocional. Clara queria tocar seu braço, confortá-lo. Mas havia tanto a se resolver, tanto a entender,
e em um movimento brusco, Tiago alcançou a bolsa que carregava e puxou de lá um objeto. Isso é para você, Clara. A verdade que você e Lucas precisam saber. Ele levantou um pequeno pendrive, o brilho metálico quase ofuscante na penumbra do ateliê. Um pendrive? O que isso tem a ver com tudo? Perguntou Clara, confusa, mas Tiago balançou a cabeça com insistência. Tem muito mais nele do que você imagina. Uma gravação, Clara. Você precisa ouvir. Tiago, isso não é hora, começou Lucas, mas Clara estava hipnotizada pela promessa de respostas. Antes que pudesse pensar melhor, ela pegou o pendrive e, no impulso, decidiu que precisavam colocar as cartas na mesa. Com um gesto rápido, conectou-o a um laptop que sempre usava. Para suas artes, a tela iluminou o ambiente com uma luz azulada. Clara sentia todos os olhares se fixarem na tela, antecipação pairando no ar como uma neblina. No entanto, antes que pudesse iniciar a reprodução, a porta do ateliê se abriu de repente, revelando uma figura familiar, mas inesperada. Era o ex-namorado de Clara, Rafael, que ela acreditava estar vivendo uma nova vida em outra cidade. Mas agora ele estava ali, com o olhar congelado e um sorriso perturbador. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, a voz baixa, mas com um tom de autoridade que fez todos se virarem. No fundo, algo não estava certo. Clara sentia um nó na garganta e a sensação de que cada ligação estava se entrelaçando em um emaranhado de segredos, mentiras e perigos crescia. Naquele momento, tudo poderia mudar. Os relacionamentos que ela achava entender, a verdade sobre Lucas e sua mãe, até o choque que era ver Rafael ali. Tudo isso parecia um jogo em que ninguém sabia quais cartas estavam na mesa. Havia tanto mais por descobrir. E o que viria a seguir? Ela respirou fundo, preparada, sabendo que o futuro agora estava carregado de consequências inimagináveis. Quando o olhar de Rafael caiu sobre o pendrive, uma sombra cruzou seu rosto. Você não deveria ter feito isso, Clara. Ele disse, a voz agora mais grave, quase como um aviso. A verdade ali dentro não é o que você imagina. Não é apenas sobre vocês. É mais profundo e perigoso. Perigoso? O que você quer dizer? Clara sentiu o coração acelerar, a ansiedade a invadindo. Sobre quem você realmente é, Clara? Eu sabia, mas não podia contar. O choque se alastrou como um incêndio descontrolado, e o ar ao redor de Clara parecia se contrair. Você precisa entender. A gravação, eu tive que protegê-la de você. E agora pode ser tarde demais. Os olhos de Lucas se arregalaram. Que tipo de proteção, Rafael? O que você sabe? Não é hora para isso. Eles estão se aproximando. De repente, um rugido ensurdecedor estourou do lado de fora do ateliê. O som de carros se aproximando, sirenes e gritos. A tensão subiu a níveis insuportáveis. Clara olhou para a porta e depois para Lucas, que parecia à beira de um colapso. O que está acontecendo? Rafael respirou fundo, como se estivesse decidindo algo. Tem coisas que não posso explicar, mas a única chance de vocês ficarem a salvo é ouvindo essa gravação. E talvez descobrir a verdade sobre você. Mas antes que alguém pudesse protestar, a porta foi arrombada de novo com um estrondo. Um grupo de homens armados entrou, seus olhares frios como pedras. O pânico social começou a se espalhar e a adrenalina disparou nas veias de Clara. Eles estavam cercados. O rosto de Lucas estava pálido. Vão embora, agora! Gritou Lucas, tentando proteger Clara e sua mãe. Mas já era tarde demais. A sala se tornava um reduto maldito, as sombras avançando sobre eles. E enquanto Clara sentia o peso da realidade esmagá-la, uma voz familiar surgiu do fundo. O que está acontecendo aqui? Eu vou me certificar de que todo mundo saiba a verdade. Era a mãe de Clara, que entrou brava, com uma expressão determinada, segurando algo brilhante na mão. Um revólver. E tudo parou.
O tempo parecia se esticar e os corações bateram como um tambor frenético. A verdade estava prestes a explodir, e tudo o que eles pensavam só iria desmoronar. Clara engoliu em seco. Como tudo isso tinha se desenrolado? E o que mais estava prestes a ser revelado? Clara ficou paralisada, o olhar fixo na mãe. O revólver dela brilhava sob a luz do ateliê, e tudo se tornava surreal. "O que você está fazendo com isso?" gritou Lucas, os olhos arregalados. A tensão estava em alta. O maremoto prestes a atingir a costa. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração pesada de todos. "Eu não vim aqui para brigar, mas para proteger vocês", disse a mãe de Clara, a voz firme, mas cheia de emoção. "Esses homens não têm boas intenções. Proteger ou controlar?" Rafael disparou, sua frustração explodindo. "Você sabe que a verdade pode ser mais devastadora do que eles." Os homens que pareciam tão seguros de seu poder, agora mostravam sinais de impaciência. Clara sentia o coração disparar. O que eles sabiam que ela não sabia? "Chega!" ela gritou, desafiando a todos. "Estamos todos no mesmo barco e temos direito a saber a verdade." A mãe de Lucas deu um passo à frente, o olhar aflito. "Clara, por favor." Mas algo estava mudando. O homem de olhos frios deu um passo à frente. Um sorriso malévolo esboçado no rosto. "A verdade, minha cara, é o que os unirá ou os destruirá." Clara não sabia o que isso significava, mas sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. O homem fez um gesto, e antes que Clara pudesse reagir, um forte estrondo reverberou pela sala. A porta do ateliê se despedaçou, e mais homens armados entraram, transformando o local em um campo de batalha. "Vá, vá!" a mãe de Clara gritou, empurrando-a para longe dos homens, seu olhar fixo nos que se aproximavam. Lucas agarrou Clara pelo braço, e ela sentiu a pressão e a urgência. "Nós precisamos sair daqui." Mas quando tudo parecia estar prestes a se transformar em um caos absoluto, Clara olhou para Rafael. Ele estava preso em seus pensamentos, seu olhar distante. "Rafael!" ela chamou, mas ele parecia não ouvir. "Onde está o seu pai? O que você não nos contou?" A expressão de Rafael mudou. Ele hesitou. Eu protegi o que você não precisa saber, Clara. Não é só sobre você. É sobre todos nós. Sobre todos nós?" As palavras soaram como uma bomba na mente. "Declara." O que ele queria dizer? O rosto de Lucas estava marcado pela angústia. Clara olhou para sua mãe e algo começou a fazer sentido. A gravidade do momento a atingiu como um sopro gelado. "Você é parte disso, Clara. Você e Lucas. Vocês têm mais em comum do que pensam." A voz de Rafael estava mais baixa agora, quase um sussurro. A gravação. Ele hesitou. A sala estava percorrida de silêncio. "Não é só sobre os segredos da família. É sobre o legado." "Legado?" O que isso significava? O homem com um olhar frio se aproximou ainda mais. "As coisas que você não quer saber, Clara, são as que vão mudar tudo." Antes que algo pudesse ser feito, a mãe de Lucas enfrentou os homens. "Vocês pensam que podem levar meu filho e me deixar para trás? Vocês não sabem o que estão fazendo." Ela estava determinada, mas havia um desespero que não se podia ignorar. Rafael deu um passo à frente e, no instante seguinte, disparou. A bala atingiu o chão, espalhando fragmentos de madeira. Clara ficou paralisada. "O que você está fazendo?" gritou, mas Rafael olhava para os homens com uma intensidade feroz. "Eu não posso deixá-los escapar." Ele se virou para Clara, os olhos ardendo. "Nós temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais." Mas no meio do caos, um som diferente chamou a atenção de todos. O que parecia ser um eco distante se tornou um grito agonizante, e um corpo caiu no chão. Era um dos homens, e a expressão em seu rosto era de puro terror. Eles sabem!" balbuciou, e a sala prática explodiu. Em gritos. A mãe de Clara olhou para Rafael com horror. "Quem eles?" A pergunta pairou, e Clara sentiu que a realidade estava se desintegrando. Agora,
não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma corrida contra o tempo, contra segredos que estavam prestes a explodir. A verdade parecia mais próxima, mas o que isso significava? Que legados, que horrores estavam prestes a emergir? Clara apanhou o pendrive, segurando-o com força. Precisava saber, precisava entender. O corpo do homem no chão começou a tremer, e em seus últimos instantes ele sussurrou algo que arrepiou a todos. Não são apenas vocês. Há mais pessoas envolvidas. E a verdade, ela está mais próxima do que vocês pensam. As palavras dele ecoaram na mente de Clara. O que mais poderia haver? E quando exatamente a realidade dela tinha se tornado? Um pesadelo? A tensão estava lá, palpável, enquanto todos se preparavam para o que estava por vir. A sala parecia aninhada em sombras. A conversa estava quase concluída, mas a verdade ainda estava em um lugar escuro, esperando para ser revelada. Clara estava lá, paralisada, o olhar fixo na mãe. Sabe que a verdade pode ser mais devastadora do que eles. Os homens que pareciam tão seguros de seu poder agora mostravam sinais de impaciência. Clara sentia o coração disparar. O que eles sabiam que ela não sabia? Chega, ela gritou, desafiando a todos. Estamos todos no mesmo barco e temos direito a saber a verdade. A mãe de Lucas deu um passo à frente, o olhar aflito. Clara, por favor. Mas algo estava mudando. O homem de olhos frios deu um passo à frente. Um sorriso malévolo esboçado no rosto. A verdade, minha cara, é o que os unirá ou os destruirá. Clara não sabia o que isso significava, mas sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. O homem fez um gesto e antes que Clara pudesse reagir, um forte estrondo reverberou pela sala. A porta do ateliê se despedaçou e mais homens armados entraram, transformando o local em um campo de batalha. Vá, vá! A mãe de Clara gritou, empurrando-a para longe dos homens, seu olhar fixo nos que se aproximavam. Lucas agarrou Clara pelo braço e ela sentiu a pressão e a urgência. Nós precisamos sair daqui. Mas quando tudo parecia estar prestes a se transformar em um caos absoluto, Clara olhou para Rafael. Ele estava preso em seus pensamentos. Seu olhar distante. Rafael, ela chamou, mas ele parecia não ouvir. Onde está o seu pai? O que você não nos contou? A expressão de Rafael mudou. Ele hesitou. Eu protegi o que você não precisa saber, Clara. Não é só sobre você. É sobre todos nós. Sobre todos nós. As palavras soaram como uma bomba na mente de Clara. O que ele queria dizer? O rosto de Lucas estava marcado pela angústia. Clara olhou para sua mãe e algo começou a fazer sentido. A gravidade do momento a atingiu como um sopro gelado. Você é parte disso, Clara. Você e Lucas. Vocês têm mais em comum do que pensam. A voz de Rafael estava mais baixa agora, quase um sussurro. E a gravação, ele hesitou. A sala estava percorrida de silêncio. Não é só sobre os segredos da família. É sobre o legado. Legado? O que isso significava? O homem, com um olhar frio, se aproximou ainda mais. As coisas que você não quer saber, Clara, são as que vão mudar tudo. Antes que algo pudesse ser feito, a mãe de Lucas enfrentou os homens. Vocês pensam que podem levar meu filho e me deixar para trás? Vocês não sabem o que estão fazendo. Ela estava determinada, mas havia um desespero que não se podia ignorar. Rafael deu um passo à frente e no instante seguinte disparou. A bala atingiu o chão, espalhando fragmentos de madeira. Clara ficou paralisada. O que você está fazendo? Gritou, mas Rafael olhava para os homens com uma intensidade feroz. Eu não posso deixá-los escapar. Ele se virou para Clara, os olhos ardendo. Nós temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mas no meio do caos, um som diferente chamou a atenção de todos. O que parecia ser um eco distante se tornou um grito agonizante,
e um corpo caiu no chão. Era um dos homens, e a expressão em seu rosto era de puro terror. Eles sabem, balbuciou, e a sala prática explodiu em eitos. A mente Clara olhou para Rafael com horror. Quem eles? A pergunta pairou e Clara sentiu que a realidade estava se desintegrando. Agora, não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma corrida contra o tempo, contra segredos que estavam prestes a explodir. A verdade parecia mais próxima. Mas o que é que isso significava? Que legados, que horrores estavam prestes a emergir? Clara apanhou o pendrive, segurando-o com força. Precisava saber, precisava entender. O corpo do homem no chão começou a tremer. E em seus últimos instantes, ele sussurrou algo que arrepiou a todos. Não são apenas vocês. Há mais pessoas envolvidas. E a verdade, ela está mais próxima do que vocês pensam. Clara tomou um passo para frente, o olhar fixo. O que é que você sabe? A voz do homem agora era um sussurro rouco. Vocês não entendem. Clara, Lucas, é tudo mais do que uma luta. Eu sei quem você realmente é. As palavras chocaram como um raio e todos ficaram em silêncio, o choque pairando no ar. A mãe de Clara, em um movimento quase instintivo, olhou para trás, e suas feições mudaram. O que você disse? A voz dela traía um medo profundo. O homem se esforçou, sua respiração se tornando difícil. Você está ligada ao que aconteceu anos atrás, e é mais do que um simples legado. Você é a chave. Clara mal conseguiu respirar. A chave para quê? Seus olhos se encheram de pânico. Mas o homem, antes de responder, se contorceu e ficou imóvel. Seu corpo ficou tenso e um último suspiro escapou de seus lábios, seguido de um silêncio aterrador. Ninguém se atreveu a se mover. Mas então, Rafael avançou, seus olhos ardendo, e murmurou: A verdade está escondida em você, Clara. Você foi criada para isto, não percebe? As palavras dele voaram como facas. A sala parecia se fechar ao redor dela. Criada para o quê? A pergunta ecoou como um grito sem resposta. A tensão subiu de novo, e Clara soltou o pendrive, paralisada com a revelação. Lucas olhou de um para o outro, o medo estampado em seu rosto. Vocês estão falando sobre algo que não sei? Não, isso não pode ser verdade. As palavras de Clara foram fracassas, sufocadas pela realidade. Ela olhou para sua mãe, à procura de respostas, mas a expressão dela revelava mais pânico do que alívio. Clara, a voz da mãe tremia, mas antes que pudesse continuar, o ar explodiu novamente. Um estrondo ressoou. Como se o próprio mundo estivesse desmoronando. A luz do ateliê piscou e as janelas se estilhaçaram. A adrenalina a dominava, e no caos, a verdadeira reviravolta chegou. O corpo do homem que havia caído começou a brilhar, uma luz forte e ofuscante, e todos ficaram em estado de choque. A figura dele transformou-se, revelando um rosto que Clara uma vez conheceu. Era Samuel, seu pai que todos acreditavam estar morto. A revelação a atingiu como um soco. O que isso significava? A sala tornou-se um turbilhão, e todos se viraram para Clara. Agora, tudo o que ela sabia estava prestes a ser desafiado, e a verdadeira luta acabara de começar. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O rosto de Samuel, seu pai, diante dela, trazia à tona uma maré de emoções. Pai, ela mal conseguia pronunciar a palavra. A sala estava repleta de tensão, e tudo parecia girar. O homem que todos acreditavam estar morto, agora estava ali, vivo, entre eles. Clara, você precisa ouvir, disse Samuel, sua voz trêmula, mas firme. A verdade é muito maior do que você imagina. Você é mais do que pensa ser. E juntos precisamos enfrentar isso. Rafael, sem saber como reagir, olhou para Clara e depois para Samuel. Como assim, mais do que sabemos? O que está acontecendo? O desespero corria nos olhos de todos. A mãe de Clara parecia em choque, mas suas mãos tremiam segurando o revólver. Samuel, ela exclamou, a voz cheia de dor. Onde você esteve? Eu fui forçado a me esconder, a proteger vocês. Havia forças que tinham interesse em nós, em vocês, explicou Samuel, dando um passo adiante.
Clara, a gravação que você tem é a chave para tudo isso. Ela contém informações que podem mudar quem somos e o que fazemos daqui para frente. Os homens ao redor começaram a avançar, as expressões transformadas de curiosidade para raiva. Chega de conversar, um deles gritou, fazendo todos se encolherem. Mas Clara não se moveu. Algo dentro dela queimava. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela precisava enfrentar. Ouçam, Samuel bradou, sua voz ecoando como trovão. Clara, você não é apenas um artista. Você é parte de algo que transcende isso. A gravação, sua arte, seu dom, tudo é parte de uma herança que você precisa entender. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Clara segurou o pendrive, a certeza começando a formar-se dentro dela. Se há alguma verdade aqui, precisamos expô-la agora, gritou. Todos olharam para ela, surpresos. Não se esqueça, Clara. Eles não vão parar até conseguir o que querem, disse Rafael com um olhar sombrio. Mas Clara respirou fundo e decidiu que o medo não controlaria mais sua vida. Então que venha o que tiver que vir. Nós somos mais fortes juntos, declarou, pegando coragem dos rostos ao seu redor. A tensão estava no auge. O homem com um olhar frio começou a avançar, mas Samuel levantou a mão. Uma escolha deve ser feita. A verdade pode ser devastadora, mas é a única saída. Antes que outro movimento pudesse ser feito, Clara inseriu o pendrive no laptop e tudo escureceu. O som começou a ecoar, revelando segredos que moldaram suas vidas. A sala inteira ficou em silêncio profundo, enquanto as verdades eram expostas como uma tempestade. O que aconteceu na sua família? O legado que eles precisavam enfrentar. O que era verdadeiro e o que era mentira. O tempo parecia parar. Clara viu cada expressão mudando ao redor dela, o medo sendo transformado em coragem. Finalmente, atenta ao que realmente importava, sentiu um novo significado surgindo no coração. Quando a gravação terminou, um novo momento de silêncio pairou no ar. As verdades estavam expostas e todos estavam diante de uma encruzilhada. Mas a conexão, o que realmente unia Clara e Lucas, tornou-se claro. Era a força que eles tinham não como indivíduos, mas como família. Estamos juntos nisto, disse Lucas, sua voz agora firme e confiante. E então, com olhares decididos, eles entenderam que possuíam o poder de moldar seu próprio destino. Claro, o caminho poderia ser difícil, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-lo. Clara esperava que o que estava por vir os unia ainda mais. A sala estava em tensão, mas agora havia uma faísca de esperança. Por fim, deixaram o ateliê, não apenas como amigos, mas como aliados. Agora que a história deles chegou ao clímax, é hora de você fazer a diferença. Se ainda não se inscreveu, faça isso imediatamente. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Nós queremos saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final uau! E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é crucial para mantermos esta comunidade viva. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Este é o momento para demonstrar seu apoio.